Olá, bem-vindos. Vamos bater um papinho sobre ayahuasca. Recentemente um amigo me questionou uma situação e eu fiquei ponderando para conversar com ele. Fiquei relembrando algumas vivências, né? Então, a gente pode dividir, de maneira didática, né? Uma maneira de falar, né? A vivência com a ayahuasca de duas formas. Numa forma, eu até diria que talvez seja a forma mais... Não sei se é a forma mais comum, mas é uma forma muito apreciada. Que seria o se entregar. Então você vai para a vivência com a ayahuasca e você se entrega. Se tiver que vir uma peia, né, uma bad trip, uma borracheira, não tem problema, você se entrega. Se baixar a pressão, você desmaiar, se der uma diarreia, se você vomitar, vomita, se você não vivencia nada, você não vivencia nada. Ou seja, você entrega para uma divindade da sua escolha, da sua preferência. Você se entrega para as músicas que te levam para lá e para cá. Enfim, você abdica do controle e você deixa a coisa fluir e fica mais observando, e às vezes nem observando, porque a gente acaba se envolvendo, né, se enrolando com a coisa toda. Eu passei por essa situação, até acho que eu mencionei em alguns vídeos, eu comentei em alguns vídeos. Eu tive, logo no começo, assim, eu tive duas, veio como uma escolha para mim, na verdade, né? Intuitivamente veio uma escolha, algo do tipo, eu preciso definir como que vai ser. Mas observem que foi uma escolha consciente, tá? Não foi simplesmente porque tu ouve um falar, porque o outro diz, porque o xamã indica, não. Foi uma escolha bem consciente. Isso aconteceu em duas situações, e a partir dali eu decidi, eu escolhi me orientar numa delas. Então, eu me entreguei, deixei para ver o que acontecia. Então, batia um certo desânimo, dava vontade de deitar, ia deitar, queria dormir, dormia, queria apagar, me deixava levar. Particularmente não gostei. Não foram vivências ruins, tá? Foram duas, não foram ruins. Uma ficou meio chatinha. Foi logo nas primeiras ali, eu tomava muito chá e aquilo me fazia mal, né? Não tinha acertado a minha dose ainda, com a qual eu me adaptava, com a qual o meu corpo se adaptava. Então, me entreguei e tudo, não gostei. Mas é uma opção, está disponível e deve ser experimentada. O importante é isso. Independente da minha opinião, da opinião de outro, eu creio que você deve experimentar os dois caminhos, para ver qual é o seu, em qual você se adapta, em qual você se encaixa melhor, né? O outro caminho, outro meio, é você ficar no controle. E isso tem tudo a ver comigo, tem tudo a ver com o meu aspecto mental, minha preponderância nesse sentido. Então, eu experimentei, comparei os dois e escolhi. Não tenho o que fazer, não posso seguir pelo outro caminho, não tem como eu ficar me entregando a algo que eu não racionalizo, que eu não conheço, que eu não estou no meu eu, né, me entregar a outra coisa, a outro ser, a uma divindade. Tem muitas divindades que eu gosto, sinto a presença, interajo, peço, tudo mais, mas não me entrego. Não sai do meu controle, não sai do meu mental, do meu racional. As pessoas com quem eu converso sobre essa postura, muitas não gostam.
muitas das vezes acham que é um orgulho exacerbado, ou acham que é uma atitude muito arrogante, ou dizem que só o mental não resolve, o mental é limitado, isso e aquilo. Mas eu penso que eu vou ampliando o meu mental. Eu vou ampliando as minhas perspectivas, eu vou ampliando o meu conhecimento a respeito de mim mesmo, e aí eu rendo melhor, a experiência é melhor, a vivência é melhor e assim por diante. Então, foi a opção que eu escolhi. Não é a opção assim mais tranquila, por incrível que pareça. Apesar da gente se entregar e ter algumas peias e ter uns momentos bons e tudo, escolher a atitude de escolher, né, já é uma atitude, é às vezes complicado. Porque tem momentos durante a vivência que a vontade que dá na gente é realmente se atirar num canto e ficar lá gemendo, chorando, vomitando, desmaiar, assim, se atirar, se deixar levar. A vontade é essa. Mas a partir do momento que eu escolhi manter o controle, a partir do momento que eu escolhi aprender a lidar com a situação, controlar aquela situação e aproveitar aquela situação da melhor maneira para o meu crescimento, então, a partir daquele momento eu tive que usar minha energia, usar meus recursos, buscar caminhos, experimentar coisas que realmente me trouxessem, né, que me levassem para essa direção. Foi aí que eu descobri a questão que eu falei no outro vídeo, que a chave da ayahuasca é a respiração. É a respiração. Você respirar corretamente, você manter uma postura corporal correta, que facilite a respiração, você consegue entrar no fluxo da energia e aproveitar com o seu mental sempre numa posição central. E ampliando. E o mental, não no sentido de negar a divindade. Não, quando eu falo mental, eu não falo no sentido, assim, digamos, até mais tradicional, de bloquear as percepções, de negar a divindade, de negar o espiritual, de negar a parte energética. Não, muito pelo contrário. No meu mental, eu falo, é um corpo mental, é um corpo que está acima do físico, acima do energético, acima do emocional, mas que sabe que acima dele também tem um outro corpo, que a gente chama de intuicional ou de búdico, conforme a sua corrente de pensamento, e que do mental para baixo é ele que manda, é ele que define tudo, mas que há alguma coisa além dele, que a gente transcende, né, o mental, e é essa a minha busca. Minha busca é por transcender esse mental, por ir adiante e trazer, né, de volta, trazer informação, trazer conhecimento, trazer energia e assim por diante. Então o meu mental, ele trabalha dele para baixo, controlando, organizando, equilibrando, mantendo numa situação, numa postura correta, para que eu consiga fazer essa transcendência. Mas a transcendência não é a entrega de mim mesmo para uma divindade. Certo? Seria muito também, como é que eu vou dizer, fugir a palavra. Seria muita presunção da minha parte querer me conectar com Deus. Infelizmente, não é uma coisa tão simples e tão fácil assim. Depois de algum tempo de prática, depois de algum tempo de determinação, de organização, de controle, de purificação, você consegue se conectar com o todo. Mas até lá é um caminho, né? É um caminho. Então, chega um ponto que você se entrega, mas você se entrega para você mesmo. A entrega tem que ser para você, para a sua consciência. Não pode ser a entrega para um ser externo a você. Evidente que essa questão interna e externa é muito relativa. Depois que você atinge um determinado nível de vivência, de meditação, ou de um estado de consciência diferente, você percebe que
não tem muito bem essa coisa fora e dentro, né? Mas para a mente, para o ego, é evidente que há o fora e que há o dentro. Enquanto a mente está criando essa realidade que nós estamos vivendo aqui, se você está me assistindo, existe o fora e o dentro. Existe a separação. E a separação não é uma coisa ruim, é uma coisa que está aí para a gente vivenciar, para a gente experienciar, para a gente transcender. Então, no meu caminho, com a Ayahuasca, eu escolhi o controle. Eu escolhi me conhecer, eu escolhi vivenciar as coisas sempre dentro de um limite. Então, em alguns momentos, lá pela quarta, quinta, sexta, sétima, oitava vivência, não lembro, onde começou a me baixar um pouco a pressão, começaram a vir algumas energias ruins, eu me centrava, eu respirava mais profundamente, eu me observava para ver o que estava vindo, se aquilo vinha da música, se aquilo vinha do ambiente, se aquilo vinha de mim. Então eu ia me conhecendo e ia num processo cada vez mais profundo de conhecimento e de aprendizagem. É uma vivência. De novo, não é a vivência, certo? Não é o único caminho. Foi o caminho que eu escolhi conscientemente. Muitas pessoas chegam nesse caminho depois de muitas vivências onde vão para um lado, vão para o outro, vão para um lado, vão para o outro, acabam com muita dificuldade, às vezes com muito sofrimento, chegar nessa posição de controle, de estar consciente, de estar presente ali, de não se entregar a qualquer coisinha que bate na gente. A separar, às vezes, coisas que são nossas e coisas que vêm do ambiente, no grupo, coisas que vêm da música, que leva a gente para um lado e para o outro. Ou de se impressionar vendo um choro de alguém, a gente acaba chorando também, porque entra na mesma frequência, entra na mesma vibração. Eu trouxe para a Ayahuasca o que eu faço no dia a dia. Eu escolho. O caminho é outro. Arco com as consequências. Arco com a responsabilidade das minhas escolhas. Isso é importante. Mas são dois caminhos que estão disponíveis. E como eu disse no começo, eu recomendo que você experimente os dois. É importante. Vai ajudar a construir a sua experiência interna, a sua vivência. Você vai se conhecer mais. E se você escolher um caminho ou outro, ótimo, entra nele e vai a fundo. Aproveita o máximo que você puder. Vai lhe trazer muita vivência, muito conhecimento. Mas também a gente precisa respeitar o outro caminho, né? Se eu escolho um, eu não posso denegrir o outro. Estou dizendo nesse vídeo que o meu caminho é esse, o caminho que eu escolhi é esse e com o qual eu me sinto bem é este. Eu não estou dizendo que o outro caminho é ruim, que o outro caminho não serve, que o outro caminho é esse e aquilo, não. Estou colocando dentro da minha vivência qual a minha escolha. E eu tive essa escolha bem consciente. Tomei o chá, fiquei ali, comecei a sentir os efeitos. E eu pensei, tá, mas o que eu vou fazer hoje? Eu vou me centrar, eu vou me manter no controle, eu vou me orientar corretamente, ou eu vou me entregar e deixar? Algumas vezes eu escolhi me abandonar, me deixar levar. Depois eu escolhi conduzir. Legal, pessoal? Pequena ponderação, então, sobre as vivências com a Ayahuasca. Espero que seja útil a todos. Gratidão.